Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma jornada de fé muito profunda que encontramos no Salmo 73. É um texto que, apesar de antigo, conversa diretamente com os nossos dilemas de hoje. Pois é, sabe aquela sensação de que não vale a pena fazer o certo quando olhamos ao redor e vemos pessoas que fazem tudo errado e aparentemente se dão bem? Essa angústia, que é tão atual, é exatamente a crise que está no coração deste salmo. Então o salmo começa nos apresentando Asaf. Ele era um líder de adoração no antigo Israel, um homem de fé. Só que ele parte de uma convicção, mas logo em seguida essa fé é profundamente abalada pelo que ele observa no dia a dia. Olha a honestidade dele aqui. Ele confessa com todas as letras que sentiu uma inveja tão forte que quase o fez desistir de tudo. Ele estava olhando para os lados, para a vida dos outros, e a realidade que ele via simplesmente não batia com aquilo que ele acreditava sobre Deus e sobre a justiça. E aqui, Asaf descreve esse contraste de um jeito muito forte. É como se ele colocasse lado a lado duas vidas completamente diferentes. De um lado, a vida dos perversos. Parece que tudo dá certo para eles, vivem sem preocupação, com saúde, orgulhosos, violentos, e a riqueza deles só aumenta. Do outro lado, a vida dele. Uma busca constante por pureza, por fazer o certo, que parecia só trazer sofrimento e dor. A pergunta que fica no ar é: será que vale a pena mesmo? E essa comparação toda leva a essa pergunta que é quase insuportável. Será que Deus é realmente bom e justo, como dizem? Essa dúvida o consumia, um tormento que ele não conseguia resolver sozinho, porque a visão dele estava limitada. Limitada ao que os olhos podiam ver aqui e agora. Mas é exatamente aqui que a história muda. Chegamos no ponto de virada da jornada dele. E o interessante é que o que muda não são as circunstâncias lá fora, mas a perspectiva aqui dentro. O ponto crucial é esse. A resposta não foi uma fórmula mágica, um argumento intelectual. A virada aconteceu quando ele mudou de ambiente, quando ele entrou na presença de Deus. O santuário era aquele lugar especial, onde o céu e a terra se encontravam. E lá, a visão de Asaf foi, digamos, elevada. E dentro do santuário, a ficha cai. O foco dele sai do sucesso momentâneo dos perversos e vai para o destino final deles. E ele entende aquela prosperidade toda é passageira. Eles estão, na verdade, pisando um terreno muito escorregadio, prestes a cair. A vida deles é como um sonho, que parece muito real, mas quando se acorda, tudo desaparece. Deus não estava indiferente. A justiça dele viria. E essa nova perspectiva, nossa, ela muda completamente o jeito que o salmista se vê e vê a Deus. É como se ele parasse de olhar para os lados e começasse a olhar para cima. Ele olha para trás, para o estado em que ele estava, e se reconhece com uma sinceridade impressionante. Ele diz que a inveja o deixou cego, agindo como um animal que não entende as coisas de Deus. Mas o mais incrível é a segunda parte. Mesmo nesse estado de ignorância, Deus nunca o largou. Deus estava segurando pela mão o tempo todo. Aqui a gente vê a inversão completa de valores. As coisas que ele tanto invejava antes, a riqueza, a vida fácil, agora perdem totalmente o brilho. Ele redescobre que o maior tesouro, a única coisa que realmente importa, é a presença do próprio Deus. E quando ele usa essa expressão, minha porção para sempre, ela tem um significado muito profundo. Naquela época, a tribo de Asafé, os levitas, não recebiam um pedaço de terra como herança, como as outras tribos. A herança deles, a porção deles, era o próprio Deus. Então, ao dizer isso, ele está declarando que Deus é o seu bem mais valioso, sua herança eterna e segura, algo que nenhuma riqueza na terra pode superar. Para nós, cristãos, toda essa angústia e essa busca que a gente vê no Salmo encontram a sua resposta final e completa na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A jornada do Asaf, de certa forma, aponta para frente. Ele buscou o santuário para ter uma nova perspectiva. Hoje, Cristo é o nosso verdadeiro templo que nos dá acesso direto a Deus. Asaf questionou a justiça. A cruz de Cristo nos mostra a justiça perfeita de Deus e, ao mesmo tempo, sua imensa misericórdia. E o anseio por uma recompensa final. A ressurreição de Jesus é a nossa garantia de uma herança eterna e de glória futura. Muito bem. Mas como é que essa jornada de Asaf, lá de trás, se traduz em lições práticas para a nossa vida hoje? Bom, o Salmo nos dá uma espécie de antídoto poderoso contra a inveja e o descontentamento que o mundo de hoje alimenta.
Ele nos convida a reavaliar o que a gente considera valioso, a manter a nossa integridade, mesmo quando parece que estamos perdendo, a lembrar sempre que estar perto de Deus é o nosso maior bem, muito mais do que conforto ou dinheiro, e, finalmente, a confiar que buscar a pureza e a justiça nunca, nunca é em vão aos olhos de Deus. E essa é a grande conclusão do Salmo. Depois de toda a crise, toda a dúvida, Asaf chega a essa certeza tranquila. A verdadeira felicidade, o verdadeiro bem e a segurança não estão nas circunstâncias, mas no relacionamento com Deus. E o Salmo termina nos deixando com essa reflexão que é fundamental. Se a gente realmente acreditar que Deus é o nosso bem maior, o nosso maior tesouro, o que isso muda na prática, no jeito que a gente encara o sucesso, a injustiça e a vida como um todo? É uma pergunta para levar para a vida